Olá, a paz de Cristo. Vamos então à preparação da liturgia das leituras deste 16º domingo do tempo comum. A primeira leitura deste domingo será Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao 6. O salmo é o Salmo 22, na Bíblia hebraica é o Salmo 23. A segunda leitura é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 13 ao 18. E a narrativa evangélica é Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Vamos lá então, a primeira leitura, Jeremias 23, de 1 a 6. O profeta Jeremias é um profeta ali, estamos no século VII, para o século VI. Uma data de referência para a gente é digamos, o exílio, quando não só a primeira fase do exílio, mas a destruição que temos do templo, que arrasa Jerusalém, que é no ano 586 a.C. Então o profeta Jeremias ele é um pouquinho antes disso, e um pouquinho depois. Mas a profecia dele é justamente nesse período ali, nesse tempo da iminência do exílio. E hoje nós temos um texto, capítulo 23, que é um texto duro, uma palavra do profeta contra os pastores. Quem são esses pastores? São os governantes, antes de tudo a figura do rei. Em Israel, o pastor não é a figura religiosa. Bem que em Israel não há essa distinção, porque tem essa ideia do povo de Deus e os seus governantes devem fazê-lo também em nome de Deus. Então, esse capítulo 23 é um texto que começa de maneira muito dura, começa justamente assim, no versículo 1 de Jeremias 23, 1. Ai, ai dos pastores que destrói e dispersam o rebanho da minha pastagem. Essa é a tradução da CNBB, o texto litúrgico diz que deixam perder-se e dispersar-se. Aqui nós temos claramente uma palavra de juízo, Os profetas, eles sempre fazem as análises de conjuntura, fala de como está a realidade, e depois tem uma palavra de juízo ou de promessa. Juízo é sempre uma palavra dura, uma ameaça. E este ai, o contexto dele é o contexto de, digamos, fúnebre, Ai dos pastores, que tem essa dupla atitude, Deixam perder-se e dispersam, o rebanho é o da minha pastagem. Ok, voltamos aqui, tivemos algum problema com o sinal, então já acolho vocês que estão aqui, vejo o Edson, um abraço meu irmão, a Denise, a Renata, bom dia Renata, ok, vejo a Jane ali também, e ok, a Vera já está por aí. Então vamos nós, estávamos falando então que esse texto é uma crítica aos pastores, e começa ai dos pastores que deixam perder-se e dispersam o rebanho da minha pastagem. No versículo 2, o nosso texto diz, agora o Senhor volta, ele quase com uma constatação, ai dos pastores, e agora no versículo 2 ele se volta aos pastores e diz assim, por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel contra os pastores, vós que governais meu povo, aqui já entra meu povo, e dispersastes minhas ovelhas, zoni, minhas ovelhas, expulsastes e delas não cuidastes. Três atitudes que são negativas, Dispersastes, as expulsastes e não cuidastes. Por quê? Porque o que se espera do pastor é que cuida das ovelhas. Nós dizíamos que esse pastor é uma categoria ligada ao rei, porque em Israel o rei ele é o sacramento de Deus, do Senhor. Ele deve cuidar como o Senhor cuida. E, sobretudo, se espera do pastor, do rei, em Israel, o cuidado com os mais frágeis. Interessante que nós temos em hebraico dois termos para falar de rebanho. Nós temos o rebanho mais graúdo e o rebanho mais miúdo, E aqui nós temos uma palavra hebraica que se refere a esse rebanho de ovelhas, o gado, se chama assim, o rebanho de animais mais miúdos, são zoni, para realmente referir-se a esses mais frágeis, daí a dureza da profecia contra esses que não cuidam. Continua nosso texto, Aliás, sempre termina oráculo do Senhor. Essa expressão Neum Adonai é uma expressão para dizer o que eu estou falando, o que o profeta está falando
refere-se a algo de Deus, né? É sob a autoridade de Deus que ele o faz. Daí, oráculo do Senhor. Versículo 3. Eu mesmo vou reunir o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde as expulsei. Vou trazê-las de volta para a sua morada, onde vão crescer e se multiplicar. Deus fala, eu mesmo vou reunir. Veja, ele primeiro voltou-se no versículo 2 contra esses maus pastores, né? E eles estão sob juízo. E Deus agora constata o que ele vai fazer. O fato é que Deus ele vai reunir esse resto, também uma palavra profética, também de alto conteúdo espiritual, esse resto, né? São aqueles que vai voltar, que vai reiniciar. Deus que com esse um pouco que ele vai juntar, né? E ele fala de todos os países, e Deus, aqui o texto, a tradução que eu tenho, usa as expulsei. Os profetas também leem que, dada a fidelidade, seja dos maiorais, nos profetas também a infidelidade do povo, faz com que aquilo que os outros povos, no caso aqui concreto, os babiloneses, Deus permite que eles venham, é quase que a causa primeira atrás de tudo que acontece é Deus, né? Obviamente a causa segunda, os babiloneses, eles que invadem, mas atrás dessa conjuntura toda do povo que é tirado da terra e levada para o exílio, está o próprio Deus. Mas ele vai reunir, né? Deus quase que permite que isso aconteça e depois ele reúne. E vou trazê-las de volta para a sua morada, onde vão crescer e multiplicar. Aqui já é o anúncio do retorno do exílio, né? Versículo 4. Colocarei à frente, né? Suscitarei, melhor termo, eu vou levantar, né? Novos pastores que as apacentem. Deus promete, né? Aqueles pastores receberam juízo e vou levantar novos pastores. E as ovelhas não sofrerão medo e angústia, e nenhuma delas se perderá. Aqui nós já temos uma promessa, ok? Então, se no versículo 1, ai dos pastores, temos uma palavra de juízo contra os pastores, às ovelhas é dada uma promessa. Então, vai suscitar pastores que as apacentem e terão tempos melhores. Versículo 5, a promessa fica mais clara. Eis que virão dias. A promessa fica clara porque pontualmente diz, farei nascer um descendente de Davi. Isso, um broto, né, nessa casa de Davi. Davi, o grande rei Davi, então é a figura messiânica, né? E ele vai reinar e ele será sábio. Esse reinante, que o Novo Testamento chama de Jesus o grande pastor, né? O grande pastor, o arquipastor, né? E ele porá em prática o direito e a justiça, mishpat e tzedakah, esse binômio, que no fundo é o reconhecimento da dignidade de cada pessoa e também relações adequadas dessas pessoas entre si e na relação com Deus. Cria essa harmonia. Então, essa figura profética, anunciada, esperada, terá essa missão. É claro, essa palavra se realiza em Jesus, né? Nós veremos também no conjunto da liturgia de hoje. E naquele dia, de novo, sempre voltado ao futuro, de promessa e bom, Judá será salvo, seria o reino do sul, e Israel viverá tranquilo. Não fala aqui da união, né, das duas partes, né, que foi dividido Israel, mas fala de tempos bons. Judá será salvo, Israel virá tranquilo. E o nome desse descendente de Davi será chamado de Nossa Justiça. Tzidkenu, né? Nossa Justiça. Ele será esse que vai estabelecer relações boas, né? Entre nós, de nós com Deus. Veremos que isso se realiza, segundo Paulo, na segunda leitura, esse que estabelece a paz, né? Entre nós e com Deus. Ok? Então assim nós temos esta primeira leitura do profeta Jeremias, é uma palavra dura, e se ajuda, sugestão, leiam o capítulo 34 do profeta Ezequiel, porque esse é o texto mais claro a respeito desses maus pastores, né? Aqueles maus pastores num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Esses são os maus pastores, que são esses
os reis, né? E depois todos os governantes, por extensão, que deveriam cuidar das ovelhas, dos mais frágeis. E por culpa deles, cabe essas ovelhas dispersando, né? É uma metáfora muito boa, assim, iluminadora, digamos assim, esta de pastores e de ovelhas, aqueles que têm mais responsabilidade, né? Voltaremos a esse texto. O salmo que nos acompanha é o Salmo 22, né? Ou na Bíblia hebraica é o Salmo 23, que é esse salmo ele tem dois grandes blocos, né? Os versículos, do versículo 1 ao versículo 4, sobressai a figura do pastor, né? Ele começa assim, né? O Senhor é o meu pastor, né? Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. E o que esse pastor faz? Ele providencia comida, verdes pastagens, e ele dá segurança, mesmo que em tempos difíceis. Mas a segunda parte desse salmo, o versículo 5 e 6, tem a dimensão de um hospedeiro, né? Um hospedeiro generoso. O que ele faz? Ele serve a mesa, unge a cabeça, né? É generoso, até enche o cálice até transbordar. E não bastasse isso, este hóspede depois se torna um morador, porque ele vai ficar na casa, né? Aquele hospedeiro generoso, que não se importa de que este hóspede fica. Então, é um belo salmo, mas grudemos esta afirmação: o Senhor é o meu pastor, né? Essa é a segurança do salmista. É sabido que em Israel teve dado dificuldade, né, de acolher a figura do rei, né? Porque o Senhor é o rei de Israel. Isso nós temos ali nas narrativas do profeta, do livro de Samuel, né? Que quando eles pedem um rei, Samuel é muito reticente, né? Não quer permitir, porque Samuel sabia que Deus é o rei. Depois Deus permite, né, que Israel, porque eles queriam um rei como os outros povos, né? Esta falsa ilusão. Mas está bem, Deus permite que tenha o rei, só que o rei deve saber que ele não pode fazer outra coisa senão exercer o cuidado de Deus com as pessoas, né? Porque o Senhor continua sendo o pastor de Israel. E qualquer rei, a diferença dos outros povos, onde o rei era um semideus, ou considerado, né, o filho de Deus em sentido muito, muito forte, em Israel, o rei, ele é simplesmente, se pode dizer assim, um servo do Senhor que deve cuidar das pessoas sempre em nome dele. E se não faz, ele é desautorizado, né? Faz o mal aos olhos do Senhor. Chegamos então à segunda leitura da nossa liturgia, que é a carta de Paulo aos Efésios, né? Esta carta é uma circular ali, né, para aquelas igrejas da Ásia, a Ásia Menor, a atual Turquia. Tanto é que o termo Éfeso, né, que seria a carta aos Efésios, ela está ausente, né, em principais manuscritos, né? Seria uma carta, digamos assim, circular. Mas o que nos interessa é o teor desse texto para nós, né, que nós acolhemos. Vamos ver também naquele tempo e também fazer trazê-lo também para nós. Começa o nosso texto, Efésios 2, versículo 13. Então deixa eu pegar o texto aqui. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, versículo 13, diz assim: Mas agora, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ficastes perto, graças ao sangue de Cristo. Quem são esses de longe? São os pagãos, né? No Novo Testamento, pagãos não quer dizer não batizado, quer dizer todo aquele que não é judeu é pagão. Então esses são os de longe, ficaram perto. Como é que ficaram perto, diz o texto? Graças ao sangue de Cristo. Então, esse sangue que é a doação da vida de Jesus, né? Isso faz com que esses pagãos de longe ficam perto, né? Então, e no versículo 14 continua: de fato, ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus, né? De dois povos, e aqui entendemos os judeus e os pagãos, Jesus fez um só povo em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Então havia um muro. Que muro é esse? O muro, dirá em outro local, é no fundo a lei. Os judeus têm a lei e essa sua confiança na lei como caminho de ir até Deus
Não tendo os pagãos esta lei, estabelece-se então o muro, né? O muro, e cria entre eles inimizade, mas atenção, veremos que essa inimizade não é só entre eles, é também entre eles e Deus, né? Continua nosso texto. E abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Eu traduziria esse assim. Ele aboliu na sua carne ele aboliu, o verbo katargel, é um verbo duro mesmo, né? Essa lei dos mandamentos em regras, para que os judeus não confiassem e pensassem, nós vamos até Deus através desses mandamentos. Então, Paulo está dizendo, não é assim. Qual a finalidade que ele destruiu isso? De que dos dois criarem em si um homem novo, e estabelecendo a paz. Então, esta paz, ela não vem porque os judeus passam pela Torá. Ela vem pelo sangue de Cristo, por algo que Cristo faz dos dois. Os dois povos, tanto os de longe, os pagãos, quanto os de perto, os judeus, só vão se aproximar de Deus e ter amizade com Ele pelo sangue de Cristo. Continua no versículo 16. E reconciliando os dois com Deus. Aqui é interessante, ó. Não só reconcilia eles entre si, mas os dois com Deus, em um só corpo, né? Este soma aqui é o corpo eclesial. Todos podem entrar na igreja, né? Mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Então, aqui tem muita coisa, mas o que nos interessa hoje é a cruz de Cristo, a entrega da sua vida. Ele mata essa inimizade, sobretudo esta de nós com Deus, né? Jesus ali, digamos, ali encontra o juízo de Deus, acontece na cruz de Cristo, não é isso? Então, continuamos. O versículo 17. Veio anunciar a paz, né? Essa palavra eirene aparece muitas vezes, esta paz. A paz para vós que estáveis longe. Então, se vê que o texto ele é dirigido a cristãos vindo do paganismo, a vós que estáveis longe, mas também para os que estavam perto, para os judeus. A paz é para todos. É da natureza do cristianismo o seu universalismo. Não é levado em conta nenhum aspecto, senão o caminho da fé. Nos tornamos membros da família de Jesus através da fé em Cristo, da obediência à vontade do Pai. É por Ele, por Jesus, que todos nós, ambos, né, judeus e pagãos, temos acesso a Deus num só Espírito. Sempre Jesus é o grande mediador, é através dele, né, que nós temos acesso no Espírito ao Pai. Texto maravilhoso, mas que fala basicamente a centralidade de Cristo para todos. Ninguém tem nenhuma prerrogativa, ninguém tem um modo de dar uma carteirada para dizer que tem alguma coisa que possa chegar até Deus por algum motivo, nem pelo fato de ter nascido judeu. Ótimo que tem uma lei, que tem as promessas, que tem os patriarcas, ótimo. Mas isso não os coloca, digamos, senão necessitados de passar pelo mesmo caminho para chegar até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, é o seu sangue, a sua vida entregue. E assim nós chegamos à narrativa evangélica de hoje, que é Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Marcos 6, do versículo 30 ao 34. Domingo passado, escutávamos que Jesus enviou os apóstolos, falou para eles não levar dinheiro, não levar nada na cintura, não levar 2 túnicas, né? Então vão. E hoje eles voltam. E diz o texto, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado, né? O que eles fizeram, isso em ações, e também e palavra, e o que ensinaram, né? A sua didascalia. Então eles prestam contas a Jesus, né, desse envio. E justamente é isso que se espera do embaixador. Fez a missão, presta-se contas. Ele disse-lhes, vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Esse é o locus classicus, digamos, do descanso, né? O descanso é também dom precioso. Vinde, um lugar deserto e descansai um pouco. Por que Jesus fala isso? Diz o texto. Havia de fato
tanta gente chegando e saindo, que eles não tinham tempo nem para comer, né? As exigências eram tantas. Mas eles devem saber que não adianta, né? Eles precisam também um descanso, né? Aqui temos os locos clássicos também das férias, isso. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Sai então. Se é de barco, é o lago de Genezaré, né? Ou da Galileia. Então vamos do barco, algum local. Mas olha o que acontece. Versículo 33. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Perceberam que era eles. E saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Então eles vão passando as cidades vizinhas, ali tem várias cidades, né? Betsaida, tem a própria, né? Tem a cidade de Cafarnaum, tem as cidades que estão próximas desse lago de Genezaré. Vêm e os precede. Quando chegam lá, já estão lá. Ai, não conseguem o descanso que queriam. E ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles. Imagina os discípulos olhando para os olhinhos de Jesus, né? E deu ruim, o descanso acabou, né? E de fato, por que Jesus tem compaixão? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Metáfora forte. Deveriam ter alguém cuidando dessas pessoas, né? Voltamos aqui à imagem da primeira leitura. Sempre deveria ter alguém cuidando de alguém. Quando alguém está largado no mundo, é porque houve falha de alguém. Seja porque Deus coloca-nos uns perto dos outros para a gente cuidar uns dos outros, né? Então, se alguém não está fazendo isso, né, tem alguma devida. E essas pessoas eram assim. Eu me recordo em Rondônia, era muito comum na estrada a gente ver cachorros abandonados, né? Então é isso, essa imagem também se ajuda a alguns, né, como cachorros sem dono, é isso, largado, né, magrelos. Então essa é uma imagem, é uma metáfora, né, que ajuda a gente. O que Jesus faz? Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Depois vai seguir a multiplicação dos pães aqui. Jesus começa a ensinar, começa dando a eles um alimento, este pão do céu que é a sua palavra, né? Ok, então vamos aqui procurar fazer nossa síntese, né? E cumprimentos que estão acompanhando aí. Então nós temos a primeira leitura, que é uma palavra dura contra os pastores que não cuidam, que vai voltar de novo no Evangelho, esta imagem das pessoas que eram como ovelhas sem pastor. E lá no texto do profeta Jeremias, tem uma palavra de juízo contra eles, né? Ai, ou seja, vão ter que pagar, ok? Vão ter que prestar contas disso que não fazem. Porque através desse não cuidado, pensamos historicamente do profeta Jeremias, estamos ali, isso vai causar o exílio, né? Eles vão sair da terra e as consequências disso, o sofrimento, né? Vão para a Babilônia, o salmo que expressa essa dor, né? Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião, né? Então essa dor que passam, né? Esse momento difícil é devido ao não cuidado dos seus pastores, né? E nós dizíamos, é a figura do rei, mas é também ligado a todos aqueles que deveriam cuidar dessas pessoas. Mas depois nós temos uma palavra de promessa, a gente não pode esquecer. O profeta fala, olha, virão dias em que eu vou suscitar um descendente de Davi, esse que será a nossa justiça. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o povo da sua angústia, né? Esse vai ser então aquele que vai, através dele, né, digamos, e nós entendemos assim, qualquer outra pessoa que cuida do povo de Deus, qualquer outro pastor, só o é nesse grande pastor, só em Cristo e por Cristo. Ninguém pode cuidar das ovelhas, porque como o nosso texto diz, são as minhas ovelhas, é o meu povo, são as ovelhas da minha pastagem. Aliás, essa é a palavra que Jesus dá a Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Então, qualquer cuidador, né? Seja os governantes também, mas, né, os pastores da igreja, não pode esquecer que este rebanho não é próprio, não é isso? São as ovelhas de Jesus. Como diz o Salmo, o Senhor é o meu pastor, e cada pessoa, né, você, diz, o Senhor é o meu pastor, é Ele, né? Qualquer outro é sacramento dele. E só tem autoridade se vier dele, enquanto ensina o que ele manda, faz o que ele quer.
Então ninguém dispõe, né? Então alguém pode perder essa autoridade de pastor se não faz o que o grande pastor faria. Perde a autoridade de pastor se não ensina o que o grande pastor ensina, né? Então a autoridade está sempre digamos, submetida, né, à autoridade do grande pastor das nossas almas, que é Jesus. Então o Senhor é o meu pastor. E no Salmo nós vimos que que o Senhor não é só o pastor, mas ele é o grande anfitrião, hospitaleiro, né, que faz sentar à mesa. Imagina o inimigo que está perseguindo, aí quando chega lá vê, né, acolhido dentro da casa. Cuidado, e esta casa, esse hóspede se torna um morador por dias sem fim. E na segunda leitura, uma imagem muito bonita dessa inimizade. Uma inimizade não só entre os dois povos, judeus e pagãos, mas também de nós com Deus, que é desfeita. Porque esse pastor, né, que é Jesus, que realiza a promessa, assim, né, a promessa, ele, pelo seu sangue, dando a sua vida, estabelece a amizade entre nós e Deus e também entre nós no seu corpo, né? Então, na igreja, nos tornamos todos irmãos. E a narrativa evangélica, como já vimos, né? Tudo começa parecendo que vai ser um dia de descanso e depois veremos que será um dia de intenso trabalho. Por quê? Porque Jesus sente compaixão, esse spargniste, termo, né? As suas entranhas se movem, né? Por quê? Porque as pessoas estão como ovelhas sem pastor. É um texto que tem a sua beleza, mas também é uma palavra, digamos assim, que tem uma certa dureza. Onde está a dureza? Porque toda pessoa deveria ter, Deus sempre envia alguém para cuidar, né? Sempre envia. E se alguém está descuidado, é porque alguém está desobedecendo ao envio de Jesus, né? Ao envio de Deus, porque ele nos coloca um do lado dos outros para a gente cuidar uns dos outros, né? Então, deixar-se cuidar pelo Senhor, né? Por aqueles a quem ele envia, mas também não esquecer que você também é um cuidador, uma cuidadora. Aliás, essa é a palavra que aparece na primeira leitura. Dentre as coisas ruins que eles faziam, eles não cuidavam, né? Palavra densa, né? Tá ok, nosso tempo está aqui, então saúdo as pessoas que estão aqui acompanhando, vejo a Maria Neide, Rosa Stocker, ok, um abraço para você, que bom que te ajuda, Neide. A Graciane Pavani está aqui pertinho, aqui em Guriri, né? Uma amiga que se tornou uma amiga já conhecida, a irmã Maria Fabícia, a irmã Lúcia Petri, boa tarde, abraço para você. A Ana Ruth Vieira, um abraço para você, Ana Ruth. A Thaís, um abraço, Thaís Fernandes, Deus te abençoe. Vejo aqui também, perdão, aqui eu passei muitos, eu vejo a Ange, o Carlos, bom dia, Carlos, um abraço, meu amigo, o Bariberto, o Paulo, a Adriele, um abraço aí, Adriele, a comunidade do Divino Espírito Santo da linha 5, manda um abraço para o nosso povo, a Lilian, vejo ali também, Gilberto, um abraço, meu amigo, paz, serenidade para todos, a Bernadette, vejo a Jerusa, Eliane Nunes, ok, a Rose Freitas, a Denise Pestana, então o Edson aqui a gente já o cumprimentou, tá ok, a Gisele, um abraço Gisele, abraço aí pro Zé também, tá ok, acho que a Janice, um abraço Janice, acho que cumprimentei os que estão por aqui, e tá bem, caso não tenha dito teu nome, mas todos estão no coração. Ok, agradecemos a Deus e espero que ajudar vocês amanhã ao participar da celebração eucarística, né? Hoje à noite já também, já vão com a alma bem aberta para acolher este alimento denso que é a palavra de Deus. E sempre, nunca esquecer, essa palavra não é para os outros, né? A gente aproveitar a palavra para ficar, né? Essa palavra deveria ser para fulano, essa palavra é para você, é para mim, é em primeira pessoa que a gente acolhe a palavra. Então, os profetas não podem ser usados para bater nos outros. Os profetas é para a gente, né? Para falar palavras que nos levam à conversão. Eu estou lendo um livro de São Francisco de Assis, esse livro aqui, tem me feito muito bem, e é isso, né? Nunca usar os profetas para bater nos outros. Use a palavra dos profetas para a tua conversão pessoal,
use as palavras da Escritura como chamado para você, para a sua conversão. Assim fez Francisco. Francisco nunca ficava, né, a palavra dele, ele era profeta para os outros, mas por causa da sua conversão. Por isso, em Francisco, profetismo e santidade se unem, né, como deve ser. Então, um abraço grande, fiquem com Deus, Deus os abençoe ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.